Boa noite, queridos alunos, tudo bem? Vamos juntos para mais uma aula de recuperação semestral, agora na frente de Biologia 1. Aqui é a professora Ana Carolina e vocês sabem que eu estou torcendo para vocês fazerem uma excelente prova e para isso vamos estudar juntos aqui os principais tópicos na frente de Biologia 1. Então, antes de começar os tópicos propriamente ditos, é importante a gente saber as características gerais que um ser vivo precisa ter. Basicamente, eles têm que ter células, então eles são unicelulares, têm uma única célula ou pluricelulares, várias células, têm que ter capacidade de reproduzir, crescer, evoluir e principalmente tem metabolismo, ou seja, vão acontecer diversas reações nos organismos no organismo desses indivíduos que permitem a sobrevivência deles. Vão responder a estímulos, tem composição predominante com carbono, oxigênio, nitrogênio, né, formando moléculas orgânicas como carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. E aí é importante a gente lembrar a diferença de um organismo procarionte para um organismo eucarionte. Eucarionte tem carioteca, tem núcleo, além de diversas organelas membranosas. Já um organismo procarionte é aquele que não tem núcleo, não tem carioteca, e aí neste caso vai ter só ribossomos ali como organelas. Entrando de fato nos principais tópicos do nosso conteúdo, a gente tem que taxonomia é basicamente uma ciência que vai classificar os seres vivos. É o trabalho de dar nome e de descrever espécies em categorias taxonômicas. E aí, se eu junto a taxonomia com relações evolutivas, criando filogenias, cladogramas, eu tenho aí a sistemática. Então, por exemplo, quando eu falo de taxonomia, eu estou falando em organizar os seres vivos em domínios, reinos, filos, classes, ordens, gêneros e espécies, de forma que espécie ali seria a minha menor unidade dentro da taxonomia. Vale lembrar que eu tenho que em 1977 foi criado 3 domínios, né? Bactéria, arqueia e eucária. E aí, bactéria e arqueia vão ser procariontes. Mais para frente a gente vai falar delas. E eucárias são organismos eucariontes. Antes a gente tinha o reino Monera. Hoje a gente não tem mais esse reino, então, e aí vamos dividir os organismos em arqueias e bactérias, quando a gente está falando de organismos procariontes. Dentre as regras de nomenclatura, quem criou essas regras foi Linneu, lá no século XVIII, e aí a gente sabe que uma espécie tem um nome duplo, que vai conter o seu gênero e o seu epíteto específico. Basicamente, o primeiro nome, que é o gênero, ou posso chamar também de epíteto genérico, ele vai precisar começar com letra maiúscula, e o segundo nome é o epíteto específico, que vai especificar de fato de qual espécie eu estou tratando, e ele começa com letra minúscula. Ambos os nomes precisam sempre estar destacados no texto, então tem que estar em itálico ou sublinhado. E eles estão em latim, que é uma língua morta, ou seja, que não tem alterações. Por isso que a gente utiliza, e utilizar esses nomes científicos basicamente, é importante porque de uma região para outra a gente tem uma variação muito grande em nomes populares. Por exemplo, o que a gente chama de lagartixa aqui no Distrito Federal, lá no norte eles chamam de osguinha. Então você tem que ter um nome científico, até porque vai variar também pela língua, né? Então dog e cachorro é a mesma coisa, mas aí eu tenho um nome científico propriamente, que é canis familiares, para essa espécie. Então vamos analisar aqui, ó. Homo sapiens. Homo é o nosso gênero, ou o epíteto genérico, e sapiens é o epíteto específico que vai dizer qual espécie que a gente está tratando. Então, a espécie em si, na realidade, é a união desses dois nomes. Então, a nossa espécie é Homo sapiens. Não é só sapiens e não é só Homo, tá bom? Esse nome científico pode ser acompanhado também do nome do autor da espécie, ou seja, foi a pessoa que descreveu essa espécie, que no caso foi Linneu, e o ano da descrição. Então, Linneu, em 1758, descreveu a nossa espécie e colocou que o nome da nossa espécie seria Homo sapiens. Então, vamos fazer uma questão. Peguei uma questão do PAS 2 de 2021 e aí a gente vai direto para o item, tá? No nome científico da nova espécie de fungo bioluminescente encontrado na Amazônia, Micena é o epíteto específico, enquanto Cristina refere-se à espécie. E aí, quando a gente volta no texto, a gente vê que o nome da espécie é Micena cristina. Então, Micena, na verdade, é o gênero, né? É o epíteto genérico, enquanto Cristina é o epíteto específico.
é muito comum ter questão de vestibular nesse sentido, falando que o segundo nome se refere à espécie. E não, na verdade, a espécie são os dois nomes juntos. E o segundo nome é só o epíteto específico, tá bom? Por isso, o item está errado. Como eu tinha falado anteriormente, sistemática é basicamente aquilo que nos permite correlacionar a taxonomia com a filogenia, ou seja, a história evolutiva de uma espécie. E aí, para eu conseguir classificar as espécies, considerando essa história evolutiva delas, eu vou utilizar de características como o estudo do embrião, né, a embriologia, a anatomia e morfologia deste indivíduo, comportamento, análises moleculares, principalmente genética, e aí eu vou, para reconstruir a história também dos organismos, eu posso utilizar de registros fósseis. E uma forma da gente representar essa história é por meio de um cladograma, ou árvore filogenética, como vocês estão vendo aí na imagem. Como que é esse cladograma? Eu tenho um nó, que é basicamente onde as estruturas vão se encontrar, como vocês podem ver aí na imagem. Esse nó vai representar um ancestral comum. Os ramos vão ser basicamente as minhas espécies, né, ou os táxons mais elevados. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Considerando botânica, que a gente estava falando. Então, ó, por exemplo, eu posso falar que X seria briófitas, A, pteridófitas, B seria gimnospermas e C, angiospermas, e D não existe neste caso, tá? E o ancestral comum desses organismos seriam as algas. Então, a gente tem processos em que vai acontecendo especiações, vão formando novas espécies e novos grupos, e aí eu consigo representar por meio desse cladograma que vai tratar da história evolutiva de um grupo, por exemplo, como do reino das plantas, né, o reino Plantae. Então, em cada bifurcação, normalmente eu vou ter um processo de especiação. E aí, eu posso até ter, por exemplo, características presentes ali entre esses organismos. Vamos supor, então, que X é briófitas. Antes das briófitas, o que precisa ter? Eu preciso ter surgimento de tecidos verdadeiros, tá? E aí eu consigo ver, assim, por exemplo, por meio desse cladograma, qual deles vão ser os organismos mais primitivos, ou seja, os organismos que surgiram primeiro. A gente consegue ver que é aquele que está mais próximo do nó mais basal ali, que seria então X. Já os mais derivados, ou seja, aqueles que surgiram depois, são mais recentes na minha filogenia, seriam C e D, tá bom? Porque eles estão mais distantes da minha raiz. E aí, a partir disso, eu uso esses cladogramas para correlacionar, para relacionar filogeneticamente os organismos. Agora a gente vai mudar de assunto e vai começar a falar dos grupos, tratando primeiramente dos vírus. E uma pergunta que, para iniciar esse assunto, é que vírus são seres vivos? A gente já falou quais são as principais características que um ser vivo precisa ter. E aí, vírus entra como sendo ser vivo? Eles não têm metabolismo e eles são acelulares, ou seja, não têm células. E aí, por isso, eles não são seres vivos, apesar de que existem discussões quanto a isso. Mas para o ensino médio, não é ser vivo. Por isso que a gente até fala que vírus são uma partícula viral. E como que vai ser a composição deles? Eles vão ter material genético, que pode ser DNA ou RNA, vão estar envolvidos ali por um envoltório proteico chamado de capsídio, né? Então são várias proteínas ali associadas. Vai também ter alguns vírus vão ter um envelope lipídico ali, que é formado então por uma membrana, normalmente que advém da célula hospedeira, que ele está infectando. Inclusive, essa membrana pode ter glicoproteínas que vão funcionar para reconhecimento. E eles podem ter, em alguns casos, enzimas. Por exemplo, nos retrovírus, que são vírus de RNA, como o HIV, você tem enzima chamada de transcriptase reversa, que vai transformar o RNA em DNA, tá bom? E aí a gente tem que o capsídeo destes vírus pode ter diversas formas. Pode ser formado em espiral, pode ter um formato de um poliedro, né, ali multifacetado, pode ser esférico, tendo aquele envelope de proteínas e lipídico, pode ter também uma forma complexa,
como esse caso aqui de um bacteriófago, ou também chamado de fago, que a gente vai ver já já, que é um vírus que infecta bactérias. E aí, nesse caso, ele parece até uma espaçonave, assim, no livro de vocês coloca como sendo um módulo lunar, então ele tem esse formato super diferente. E vamos aproveitar para entender como que os vírus se replicam, né? Como que acontece a replicação viral. Existe ali dois ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então eu vou dar aqui o exemplo de um bacteriófago que está infectando uma bactéria. Ó, bastante atenção, bacteriófago não é bactéria, é um vírus que infecta bactéria. E ele também pode ser chamado de fago. Bacteriófago ou fago é a mesma coisa, é um vírus que infecta a bactéria. Vamos começar pelo ciclo lítico. O bacteriófago injeta o seu DNA, injeta o seu material genético na bactéria e este material genético vai ser utilizado para produzir estruturas virais que vão, no caso, se unir e formar vários bacteriófagos, promovendo a lise da bactéria, a quebra da bactéria. Então, vai produzir tanto vírus dentro dessa bactéria, que a bactéria vai se romper. Então, em resumo, o ciclo lítico ele vai se caracterizar pela adesão do bacteriófago, seu material genético vai penetrar, vai ter uma biossíntese dos vírus e montagem desses vírus, eles vão ser liberados depois e nesse processo a bactéria é lisada, ela é rompida, ela é quebrada. Já o ciclo lisogênico é a situação em que o vírus também vai colocar seu material genético dentro da bactéria, só que esse material genético vai se unir ao DNA da bactéria, formando um prófago, que é basicamente o genoma viral incorporado no genoma bacteriano. E aí vão ter várias divisões celulares, de forma que vão formar várias bactérias com o genoma viral. E aí, de modo que o vírus ele fica inativo de forma temporária e algum estímulo do ambiente promove o início do ciclo lítico, e aí, a partir de então, você tem a formação de novos bacteriófagos. Nesse caso, por exemplo, associando com o nosso corpo, quando o nosso sistema imune, vamos supor, uma pessoa que está com algum vírus, até mesmo o HIV, e aí quando o sistema imune dela baixa, ela fica mais sensível, é um momento em que o vírus ele vai ativar o seu ciclo lítico e vai estimular ali a produção de novos vírus. Agora, se ela tiver normalmente saudável, se cuidando, tomando seus medicamentos, o vírus fica inativado ali no ciclo lisogênico. Uma maneira de você saber qual é o ciclo lítico e qual é o lisogênico, eu sempre faço a seguinte associação. Lisogênico, gênico, o gene foi incorporado dentro da bactéria. Então, o gene viral, o DNA viral, está dentro do DNA da bactéria. E o lítico é só realmente lise, quebra da minha bactéria, tá bom? Agora, queridos, a gente vai falar de algumas viroses, especificamente aquelas que estão na unidade didática de vocês. Começando pela poliomielite, que é passada por um poliovírus e que tem material genético como sendo RNA, e a transmissão dessa doença é fecal-oral, ou seja, contato ali com alimentos, com fezes contaminadas, por exemplo, pode infectar a pessoa. E qual vai ser, assim, de forma geral, a maior parte dessa doença, a maioria das pessoas que pegam essa virose é assintomática. Mas em alguns casos mais raros, mais ou menos 1% das pessoas que adquirem esse vírus vai atingir os neurônios motores. E aí, quando atinge esses neurônios motores, vai gerar paralisia muscular em casos graves. Por isso aí, muitas crianças antigamente tinham poliomielite e aí elas ficavam paralisadas ali para andar, precisavam de auxílio. E por isso teve uma campanha muito grande para vacinação contra a poliomielite. Então, a forma não tem um tratamento tão específico para essa doença, mas você pode evitar, né, uma medida profilática é a vacinação.
Já o HIV não tem vacinação e ele é conhecido como vírus da imunodeficiência humana. Ele é um vírus de RNA, mais especificamente um retrovírus. O que é um retrovírus? É um vírus que pega o seu RNA e transforma ele em DNA por uma enzima chamada de transcriptase reversa. E ele pode ser transmitido por via sexual, então é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível, transfusão sanguínea e também por via vertical, ou seja, da mãe para o filho. E qual vai ser o alvo dessa doença? Os linfócitos TCD4. E o que é isso, prof? São os glóbulos brancos. Então, basicamente, o HIV ataca o sistema imune das pessoas. Por isso que a doença que o HIV provoca é chamada de AIDS, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Só tá ali, as letras estão contrárias, né? A sigla está contrária porque ela está baseada no nome em inglês. E aí a prevenção vai ser o uso de preservativos, controle da doação de sangue e terapia antirretroviral, ou seja, medicamentos que vão impedir a reprodução desses vírus e a sobrevivência desses vírus. Por isso que pessoas, às vezes, quando têm situações que têm contato com outra pessoa que não tem certeza se acabou pegando AIDS ou não, ficou na dúvida, aí ela tem que tomar um coquetel de antirretrovirais, que é basicamente medicamentos contrários a esse vírus. Outra virose é a Zika, passada por um vírus de RNA, e ela é transmitida pelo Aedes aegypti, né, o mesmo mosquito que transmite a dengue. Então é importante saber disso. Pode ser transmitida também por via sexual ou por via vertical. O que é via vertical? Da mãe para o filho. E o alvo deste vírus vai ser principalmente infectar células do sistema nervoso. E por isso, durante a gestação, mães, né, ali que pegam zika no início da gestação, podem ter filhos com microcefalia, que é basicamente a cabeça reduzida e o cérebro reduzido. É, quando não é, neste caso, assim, né, que a mãe está gestante, ou enfim, os sintomas não são tão graves, né? Você pode ter febre, manchas na pele, conjuntivite, mas tem que ser tratado e, principalmente, uma forma de evitar essa doença é controlando o vetor, controlando o mosquito. Outra virose é a influenza, né, que é a gripe, também é um vírus de RNA. Todos os vírus que a gente está vendo hoje são vírus de RNA. E ele vai ser transmitido por gotículas respiratórias ali, às vezes no momento do espirro, como vocês podem ver na imagem, saem muitas gotículas, vai infectar principalmente o trato respiratório e pode ocasionar febre, tosse, dor no corpo, cansaço. Uns tempos atrás estava todo mundo gripado, né? E por isso, como esse vírus ele está sempre mutando, tem que estar tomando vacina anual. Sempre é feita uma nova vacina para a influenza e é importante se vacinar. A gente tem, então, uma questão aqui trazendo essas 4 doenças, essas 4 viroses que eu acabei de falar. Vamos lá, direto para as nossas alternativas. Alternativa a gente vai marcar a alternativa correta, tá bom? Alternativa a poliomielite é causada por um retrovírus, cuja principal via de transmissão é a respiratória? Não, retrovírus é HIV, dessas que eu falei, apesar de que também é causada por um vírus de RNA, mas não é um retrovírus, e a transmissão é fecal oral, tá bom? B. O HIV infecta principalmente neurônios motores, causando paralisia muscular progressiva. Isso aí já seria a poliomielite. C. O vírus da Zika é transmitido apenas por gotículas respiratórias. Não, tá errado. A gente sabe que Zika é transmitida pelo Aedes aegypti, né? Pelo mosquito. D. A influenza apresenta taxa de mutação, o que justifica a necessidade de vacinação anual. É essa alternativa mesmo. E todas as doenças citadas são prevenidas exclusivamente por vacinação? Dentre essas doenças, tem até algumas que nem têm vacinação, como é o caso, não tem vacina, como é o caso do HIV. Então, gabarito letra D. Terminamos vírus, vamos falar dos procariontes. Os procariontes, a gente sabe que são organismos que não têm núcleo, e aí eu vou dividi-los no domínio bactéria e no domínio arqueia. O domínio bactéria vai ser formado pelas bactérias e pelas cianobactérias. As cianobactérias são capazes de fazer fotossíntese. E a gente consegue, por exemplo, ali ver uma imagem de cianobactérias e você pode encontrá-las e visualizá-las em situações de floração ou eutrofização, que é, por exemplo, quando a gente tem excesso de nitrogênio ali no ambiente, e aí tem um boom, uma explosão de reprodução desses organismos.
Já o domínio arqueia, a gente vai encontrar espécies que são extremófilas, ou seja, sobrevivem em condições extremas, ambientes inóspitos, como, por exemplo, um local muito quente, um local muito frio. Ali a gente pode ver fontes hidrotermais correspondendo a esses locais muito quentes, ou locais com muito sal. Então, as arqueias vivem nesses ambientes extremos. E é importante saber que as bactérias, elas vão ser, a gente pode encontrar espécies patogênicas que causam doenças, já as arqueias não, elas não são patogênicas. É, a, dentre as características dos procariontes e especificamente das bactérias, vai ser a presença ali do material genético disperso no citoplasma, tendo ausência do núcleo, e eu vou ter um DNA livre, chamado de nucleóide, que é um DNA maior, e um DNA menor, chamado de plasmídio, que é um DNA circular. Essas bactérias vão ter uma parede celular de peptídeo glicano, não tem citoesqueleto, vão ter ribossomos, então elas são capazes de produzir proteínas, de ter seu metabolismo, mas não têm organelas membranosas. Uma característica importante é que esse plasmídio, esse DNA circular, normalmente ele contém genes de resistência a antibióticos. O que é um antibiótico? Um medicamento que mata bactérias. Então, elas têm esses genes para resistir à ação desses medicamentos. Vamos analisar as bacterioses presentes na unidade didática de vocês. A primeira delas é a tuberculose, causada pela espécie Mycobacterium tuberculosis. E o modo de transmissão vai ser a inalação de gotículas, normalmente pela fala, pelo espirro, pela tosse, e ela vai provocar uma infecção nos pulmões, podendo até, em casos graves, promover tosse com sangue. Uma maneira de evitar tuberculose, né, uma medida profilática, é a vacinação com a vacina BCG, que é aquela vacina que deixa marquinha no nosso braço. Em casos da pessoa pegar a tuberculose, tratam os doentes, às vezes, com mais de 6 meses de antibióticos. Então, é um tratamento que demora muito tempo. Por isso, a importância, nesse caso, de tomar a vacina BCG. O botulismo é uma outra bacteriose causada pela bactéria Clostridium botulinum, e o modo de transmissão vai ser ali no caso de alimentos às vezes enlatados, em conservas e conservas artesanais, em que a falta de oxigênio estimula ali, caso não tenha uma higienização adequada, a reprodução dessa bactéria, né? Então, se ela estiver presente, a falta de oxigênio vai estimular ainda mais a reprodução delas e ela vai produzir uma toxina. Essa toxina vai bloquear a transmissão dos impulsos nervosos, ocasionando a paralisia. É chamada de toxina botulínica. E essa toxina botulínica é utilizada para fazer botox. Então, em uma quantidade bem diluída, é aplicado ali nas regiões em que você não quer mais que tenha contração muscular. E aí, grandes quantidades dessa toxina podem até matar uma pessoa. Então, no botox é bem diluído mesmo. O tétano, causado pela Clostridium tetani, mesmo gênero da bactéria que causa também o botulismo, e a forma de transmissão são esporos desse bacilo, né? O que é um esporo? É basicamente uma estrutura que contém um material genético, e quando o ambiente for favorável, essa estrutura vai originar a bactéria, né? Esses esporos estão comumente no solo. Então, vamos supor que uma pessoa está com o pé machucado, e aí está andando no solo, e aí tem um esporo dessa bactéria. Aí ela vai se infectar com o tétano, né? Outra forma de se ficar infectado é uma lesão, por exemplo, ocasionada por objetos contaminados ali, como ferro ali enferrujado, que tenha esse esporo, e aí você abre essa lesão, entra o esporo e aí a pessoa fica contaminada. O que é que essa bactéria vai causar? Ela também libera uma toxina que vai desencadear contrações musculares. Então, essas contrações podem ser tão intensas que até podem ocasionar uma parada cardíaca ou atrapalhar a respiração do indivíduo. Leptospirose, causada pela bactéria Leptospira interrogas, e aí provavelmente você já ouviu falar bastante dessa doença quando o pessoal tem, por exemplo, tem uma enchente, uma chuva ali muito grande, o pessoal fala, não vai nadar nessa enchente, pelo amor de Deus, porque vai ter xixi de rato. Então, basicamente, a gente tem ali, por exemplo, transmissão
por água, alimentos e objetos contaminados, por urina de ratos e cães e alguns outros animais também que são portadores dessa bactéria. E aí você vai causar, os sintomas vão ser febre, calafrio, dor de cabeça, até chegando a complicações mais complexas, como problemas renais, né, nos rins, e hepáticos, que é, no caso, problemas no fígado. Então, uma medida profilática é evitar o contato com essa água de enchentes e ter saneamento básico. E a última bacteriose é a sífilis, uma IST causada pela bactéria Treponema pallidum. Então, você pode adquiri-la por via sexual, também por via congênita, da mãe para o filho, ou por transfusão sanguínea. E o que vai acontecer? Vai ter um cancro ali no primeiro estágio. O que é um cancro? Parece uma espinha, assim. É basicamente uma região em que essa bactéria está se reproduzindo e forma como se fosse uma espinha. Depois de um tempo, no segundo estágio, você tem várias erupções cutâneas, várias espinhas ali, cheias dessa bactéria. E se não for tratado, isso pode afetar o sistema nervoso, o fígado, o coração, então ocasionando até a morte precoce do indivíduo. Então, é importante ali ter o acompanhamento dessa pessoa e tratar essa doença com antibióticos também. E uma medida profilática é utilizar a camisinha, ter cuidado até com a transfusão sanguínea. Então, vamos fazer uma questão sobre essas 4 bacterioses. Vamos marcar a alternativa correta. Item A, ó, o agente causador do tétano é uma bactéria que invade o sistema respiratório, sendo transmitido por gotículas de saliva. Isso aí é a tuberculose. B, a sífilis é uma infecção bacteriana que se transmite principalmente pela ingestão de alimentos contaminados por toxinas. Não, alimentos contaminados por toxinas, neste caso, vai ser o botulismo. C, a tuberculose é uma doença causada por bactéria, cuja principal via de transmissão é aérea, por inalação de gotículas contaminadas. É isso mesmo. Gabarito, letra C, mas vamos continuar analisando as demais. Ó. D, a leptospirose é causada por uma bactéria que produz toxinas neuroparalíticas. Não tem nada a ver. Sendo adquirida geralmente por ferimentos causados por objetos enferrujados. Isso aí é o tétano. E, o botulismo é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria do gênero Clostridium. Não é uma infecção sexualmente transmissível. Terminamos bactérias e começamos fungos. O que você precisa saber sobre os fungos? As principais características deles. Então, são organismos eucariontes, têm núcleo, heterotróficos, eles fazem ali, eles precisam se alimentar de algo, mas lembrando que não vai ser que nem uma ingestão nossa, né? A gente vai, pega, ingere o alimento, mastiga. Eles não, eles vão degradando esse alimento ali com o tempo. Vão ser bioindicadores, então eles vão indicar a qualidade do ambiente. Normalmente, quando a gente tem fungos presentes ali, o ambiente ele é um bom ambiente. Podem ser unicelulares, como as leveduras, ou pluricelulares, como vocês estão analisando aí estes cogumelos. Eles vão ter parede celular de quitina, que nem, por exemplo, o exoesqueleto dos artrópodes, dos insetos, também é feito de quitina. Não é parede celular de celulose, como as plantas. Então, a parede celular deles é de quitina. E a reserva energética é de glicogênio, como a nossa reserva energética. Não é de amido. É muito comum as pessoas pensarem que os fungos são mais próximos das plantas do que dos animais, pela morfologia deles. Mas, na verdade, quando a gente analisa isso, né, ter parede celular de quitina, né, não é celulose, ter reserva energética de glicogênio, não é amido, né, indica que, na verdade, os fungos são mais próximos dos animais do que das plantas. Além disso, eles são saprófagos, ou seja, eles se alimentam de material em decomposição, eles fazem a decomposição dos organismos mortos, né? E eles estão presentes no solo, na água, e até mesmo podem viver dentro de outros organismos, principalmente em locais úmidos. Então, a gente só para ver, basicamente, uma forma de reprodução de alguns fungos, que é formando esse corpo de frutificação. Eles vão ser formados também por hifas ali, que é essa ramificação que eles têm, e essas hifas se unem, formam um corpo de frutificação, que nesse caso aqui é o cogumelo, né, em fungos basidióforos, e vai liberar esporos.
É importante também a gente entender que alguns fungos podem fazer uma simbiose com outros organismos, fazer uma relação mutualística, como no caso dos líquens. Os líquens nada mais são do que uma relação de fungos, indivíduos heterotróficos, com algas ou cianobactérias, indivíduos autotróficos. E aí as algas e as cianobactérias fazem fotossíntese e vão disponibilizar glicose para esse fungo, e o fungo vai disponibilizar um abrigo, um microambiente ali úmido para a sobrevivência dessa alga ou dessa cianobactéria. E aí você consegue ver essa estrutura aí, por exemplo, é um líquen folhoso presente numa casca de árvore aí, com essa coloração meio amarelada e esverdeada, bem bonito mesmo. Ok, e agora reino protista. Os protistas, este nome protista é porque acreditavam que eles eram os primeiros eucariontes e os primeiros animais, né? Mas na verdade eles não são animais. Eles são organismos eucariontes heterotróficos ou autotróficos. A gente vai ver que tem os protozoários são heterotróficos e as algas são autotróficas. Então a gente tem algas e protozoários como representantes desse grupo. É um grupo parafilético, ou seja, é um grupo artificial. E ele também foi desfeito quando o USE propôs os domínios ali com o domínio eucária. Diferenciando então os organismos que estão presentes nesse reino, eu tenho que os protozoários e as algas ambos são eucariontes, só que protozoário é só unicelular e alga pode ser também pluricelular. Enquanto os protozoários são heterotróficos, as algas autotróficas. Os protozoários podem ser de vida livre, ou seja, eles não parasitam, ou podem ser parasitas também, ter vida parasitária. Já as algas, como a gente falou, elas podem ter clorofila, tem parede celular de celulose, então elas são até o ancestral comum das plantas. Não esqueçam, a alga não é planta. A gente tem que os protozoários, eles são encontrados em ambientes aquáticos ou úmidos e as algas também. E a gente tem várias doenças que são causadas pelos protozoários, como amebíase, doença de Chagas, malária e leishmaniose. Enquanto as algas elas podem compor também o fitoplâncton, que vai ser basicamente a base da minha cadeia alimentar no ambiente marinho. Elas são importantes para a produção de oxigênio, né, porque elas fazem fotossíntese, na verdade são elas que são o pulmão do mundo, e elas são também bioindicadoras de poluição. É importante, dentro do reino protista, eu saber distinguir os organismos de acordo com a sua forma de locomoção. Então, eu tenho, por exemplo, ali, dentro do reino protista, dentro dos protozoários, o grupo dos indivíduos que são chamados de sarcodina ou risópoda, que são protozoários que têm pseudópodes, por exemplo, a ameba, né? O que é pseudópodes? É essa prolongação aí da membrana em que ela consegue, por exemplo, endocitar, englobar algo e trazer para dentro dela para ela poder fazer a digestão. Tem os flagelata ou mastigófora, que são organismos flagelados, que aí a gente tem como exemplo o Trypanosoma cruzi. O ciliófora, que são organismos que têm cílios, como no caso do paramécio. E esporófora, que são aqueles organismos que não têm uma forma de locomoção muito bem delimitada. Falando das protozooses, eu tenho ali a doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi. Este protozoário. E ele vai causar uma hipertrofia do coração. Então, o coração aumenta de tamanho e aí ele vai ter uma insuficiência cardíaca, não vai conseguir, às vezes, bombear sangue da forma adequada. Como que é a transmissão dessa doença? Normalmente eu tenho um hospedeiro intermediário, eu tenho um vetor, que é o barbeiro. Esse barbeiro, ele pica a região, ali às vezes até no período da noite, muitas vezes a pessoa não está vendo. No momento que ele pica, ele também vai deixar suas fezes ali próxima à picada, e aí a pessoa muitas vezes vai coçar ali aquela região e as fezes entram dentro da pele. E se esse barbeiro tiver contaminado com o Trypanosoma cruzi, com o protozoário, esse protozoário ele vai entrar dentro do nosso corpo, porque esse protozoário fica abrigado muitas vezes no sistema digestivo do barbeiro. Então, quando ele defeca o protozoário, ele vem junto com as fezes e aí ao coçar, essas fezes entram dentro do nosso corpo. Se pegar também, às vezes, passar ali, coçar e levar a mão nos olhos ou na boca, a pessoa também pode ficar contaminada. Por transfusão de sangue também, isso pode acontecer, né? Uma pessoa que estava contaminada com protozoário passar o seu sangue para outra pessoa.
e por alimentos contaminados. A gente vai até ver que tem um exemplo do açaí. Muitas vezes o açaí era moído sem lavar, sem nenhum cuidado, e aí podia ter um barbeiro ali junto. E aí quando moía esse barbeiro junto com o açaí, já era. Todo o açaí estava contaminado com protozoário. E aí a pessoa podia ficar com a doença de Chagas por comer açaí. Hoje tem um controle super rigoroso e isso é extremamente incomum. Então, as medidas profiláticas é tratar os doentes, controlar a população de barbeiro, usar telas, mosquiteiros para evitar que o barbeiro entre em casa, ter higiene e cuidado com a transfusão de sangue. Então, aí o caso do açaí, né, que o barbeiro muitas vezes estava ali próximo a essa região. Se você nunca viu açaí, o açaí são esses frutinhos assim, roxos. E a gente tem também que muitas vezes o barbeiro ele mora, né, tem como seu habitat essas casas de pau a pique. E aí tem que ter um cuidado muito grande para não deixar esse barbeiro ficar próximo a seres humanos. A malária, ela já é causada por outro gênero de protozoário, que é o Plasmodium, como o Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. E aí, muitas vezes a pessoa vai ter picos de febre, vai ficar com muita febre. Isso pode até, inclusive, levar à morte, e muitas vezes isso faz com que as hemácias elas se aglutinem, fiquem aglomeradas, formando coágulos que vão obstruir os vasos sanguíneos, e aí isso pode ser bem sério, por exemplo, se você forma um coágulo ali no coração, então tem que tomar cuidado. E aí o vetor deste protozoário é o mosquito anófeles, chamado de mosquito prego. Cuidado, querido, olha, sempre é comum encontrar em várias provas falando que o vetor da malária é o Aedes aegypti, porque o Aedes aegypti é o vetor mais conhecido, né? Ele vai ser vetor da dengue, da zika, da chikungunya. Então, eles gostam de colocar que a malária também é transmitida por esse mosquito, mas não é. Neste caso, é o anófeles, tá bom? Tenho também que vai ter essa doença pode ser passada por transfusão de sangue contaminado também. E, neste caso, o mosquito que vai ser o hospedeiro definitivo. E como que eu sei que ele é o hospedeiro definitivo? O hospedeiro definitivo é onde acontece a reprodução sexuada, em que tem troca ali de gametas pelos protozoários. E o ser humano é só um hospedeiro intermediário mesmo, em que tem reprodução assexuada. Então, esse protozoário vai se dividir no ser humano. E aí, uma medida profilática é eliminar o vetor, eliminar o mosquito prego, usar larvicidas, né, porque o mosquito ele tem larvas, evitar água parada, usar inseticidas, proteger portas, usar mosquiteiro, usar repelente. É isso, queridos. Então, vamos fazer esse último item aqui para a gente finalizar. Ó. Considerando as características desses grupos, né, que ele fala de fungos, algas e protozoários, é possível afirmar que a. Os líquens são formados apenas por protozoários e fungos? Líquen não tem protozoário, não. É fungo, algas ou cianobactérias que vão estar presentes, né? E então, este item está errado. Mas vamos continuar, ó, vivendo em ambientes aquáticos. Líquen não vive em ambiente aquático e quem realiza fotossíntese é só as algas e as cianobactérias. Agora, alternativa B. As algas são unicelulares, heterotróficas e parasitas de plantas aquáticas. Algas podem ser unicelulares, mas não são todas, e elas não são heterotróficas, tá? Elas são autotróficas. Lembrando também que a alga não é planta. C. A malária e a doença de Chagas são causadas por protozoários, transmitidas por vetores, exatamente. A malária vai ser pelo mosquito anófeles e doença de Chagas vai ser pelo barbeiro, né? Como o mosquito e o barbeiro, respectivamente. É isso mesmo, tá certo. D. Os fungos armazenam amido, armazena glicogênio, como substância de reserva energética, característica comum aos vegetais. Erradíssimo. E. Protozoários, algas e fungos compartilham a capacidade de fotossíntese como principal modo de obtenção de energia. Protozoário não faz fotossíntese nem fungo, então é só alga. Por isso, gabarito letra C. Meus queridos, boa prova, arrasem, espero que vocês possam se sair muito bem e eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês aí. Qualquer coisa é só chamar a prof que eu vou ajudá-los, tá bom? Beijo, tchau, tchau!